Scientific Far, agosto a dezembro de 2019, número 1, direção-geral Gustavo Prado, direção de jornalismo Kailane Korpalski, editores Letícia Fur e Igor Magalski. Destaque: no ano de 2018, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência completou 70 anos e avaliou a presença feminina nos espaços científicos nacionais. O desenvolvimento científico dos últimos 2 séculos no mundo foi acreditado sempre ao gênero masculino, e essa trajetória da sociedade expressa apenas a invisibilidade que, por muito tempo e de forma persistente, se deu em relação à presença feminina nos espaços científicos mundiais e brasileiros. No século XX, as mulheres conseguiram avançar no sistema educacional, venceram o analfabetismo e ingressaram nas universidades, instituições estas que configuram o passaporte para o ingresso na carreira científica. As cientistas e estudantes se multiplicam pelo Brasil e, atualmente, as mulheres brasileiras representam 49% do total da produção científica nacional. Torcemos para que, a partir da inspiração na trajetória das mulheres pioneiras, sejam buscados novos nomes para a ciência. Por Vanessa Andriele Born. Instituto Federal. Os Institutos Federais, IFES, foram criados em 2018 a partir dos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas vinculadas a universidades e, atualmente, todos os estados do Brasil têm institutos federais. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia são instituições de educação superior, básica e profissional, especializadas nas diferentes modalidades de ensino. Integrado ao ensino médio, contém cursos técnicos como informática, administração, edificações, móveis, indústria, química, eventos, entre outros. Além destes, os IFES trazem outros cursos voltados às necessidades locais, como técnico em cuidado com idosos, técnico em lazer, técnico em instrumentos musicais, técnico em panificação e outros. O IFAR de Frederico Westphalen, Instituto Federal Farroupilha, se tornou IFE em dezembro de 2014, com a migração do antigo Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, CAFU, fundado em 1957. Atualmente, contamos com 3 cursos técnicos integrados ao ensino médio: Administração, Agropecuária e Informática. E no ensino superior, contamos com Medicina Veterinária, Administração, Ciências da Computação e Licenciatura em Matemática. Editorial. O gênero feminino está se destacando no espaço científico. Trata-se de um novo paradigma do espaço-tempo sendo apresentado. As mulheres estão vencendo as dificuldades e mostrando suas faces sem medo. Porém, o caminho para a equidade de gênero é longo. Isso significa muito, pois ao vencer as barreiras da exclusão, dos estereótipos de gênero, do analfabetismo e do racismo, elas ingressam em maior quantidade nas universidades e uma nova geração passa a se interessar pelas carreiras científicas, ocupadas ao longo da história predominantemente pelos homens. As cientistas estão servindo de exemplo e inspiração para muitas outras mulheres, mostrando que elas têm poder sobre a sociedade, compreendendo e enfrentando as desigualdades existentes. Na configuração da nossa sociedade atual, elas não são apenas mulheres cientistas, mas também mães cientistas que têm filhos e as principais responsáveis pelas tarefas de casa. Estas desigualdades podem comprometer suas rotinas científicas se não forem criados meios legais de discussão de políticas de gênero e ações nos espaços científicos. Desta forma, o enfoque principal deste número do jornal está na discussão e reconhecimento da presença delas nas atividades científicas. Elas desenvolvem pesquisas, experimentos que diagnosticam os perigos para a população, resolvem problemas como a exclusão social e integram assuntos desconhecidos e nunca antes estudados. Elas estão presentes. Neste primeiro número, trazemos os projetos da professora Graciela para representar o corpo de mulheres pesquisadoras do IFAR. Confira nas próximas edições outras mulheres que fazem a diferença nos IFES. Lattes. Um grupo de mulheres enviou ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, uma carta com diferentes reivindicações para trazer mais igualdade de acesso e concorrência das mulheres. Um dos pedidos é a inclusão do período de licença-maternidade no currículo Lattes, meio mais utilizado para expor a produção científica e usado como base para financiamento de projetos. Uma forma de sinalizar um possível buraco na produção durante o período pós-parto. O documento foi assinado pela professora Pamela Mello Carpes, da Unipampa.
A pesquisadora faz parte de um grupo de mulheres cientistas que está tentando chamar a atenção para uma queda iminente na produção científica durante o período de licença maternidade, e como isso pode influenciar negativamente na carreira das pesquisadoras. Independentemente da renda e da idade, as mulheres cuidam mais de casa do que os companheiros, pais e irmãos. São tarefas como cozinhar, lavar, cuidar das roupas, limpar e fazer compras. Quando a renda não chega a R$ 1.000, elas chegam a trabalhar mais de 10 horas por dia. E com a chegada da maternidade, manter a rotina científica fica ainda mais difícil. 54% das mulheres cientistas são as únicas responsáveis por cuidar dos filhos. Em 34% dos casos, os dois pais cuidam. Em resposta, o CNPq disse que está sensível à questão e recebeu a demanda do grupo Parent in Science, encaminhada à diretoria da agência para avaliação, elaborada pela aluna Ilores Maggioli. Entrevistas. Alguns projetos são destaques no IFAR pela relevância e importância social para a região de Frederico Westphalen. Desenvolvidos pela professora e pesquisadora doutora Graciela Fagundes Rodrigues, o Ensina Libras e o ACML desenvolvem tecnologias e ações para o ensino de Libras. Graciela é doutora em Educação pela Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase na temática formação de professores e profissionalização de pessoas com deficiência, e dedica-se, enquanto profissional e pesquisadora, com as seguintes temáticas: formação de professores, tecnologia assistiva aplicada à educação e processos inclusivos escolar e laboral. O ACML é um software de acessibilidade comunicativa por meio de Libras. Trata-se de um programa desenvolvido com tecnologias web que tem por objetivo auxiliar pessoas surdas e ouvintes no aprendizado e comunicação por meio da linguagem brasileira de sinais, Libras. O projeto nasceu em 2017 a partir de uma atividade de sala de aula ministrada pelo professor Bruno Boniatti, junto ao curso técnico integrado em informática na disciplina de programação. A partir daí, Boniatti trouxe o projeto até a professora Graciela, onde tiveram a iniciativa de desenvolvê-lo conjuntamente. Assim iniciou-se a criação do ACML, desenvolvendo categorias de palavras e sinais do alfabeto de lolológico. De acordo com a pesquisadora, toda pesquisa é desafiadora e envolve obstáculos, como recursos para a compra de material e várias etapas. Os recursos necessários existentes atualmente não dão conta do tamanho do investimento necessário, então buscam-se parceiros no projeto, como, por exemplo, a Universidade Federal de Santa Maria, em Frederico Westphalen. Um dos aspectos de motivação, segundo Graciela, é ver os alunos sendo recompensados e tendo acesso ao conhecimento de Libras sem custo. Atualmente, os pesquisadores desenvolvem a etapa de preparação do ACML para transformá-lo em uma aplicação mobile híbrida, direcionando-o para plataformas como Android, iOS e Windows Phone. Após a conclusão do aplicativo, ressalta Graciela, ele poderá auxiliar muito em escolas da região, principalmente em sala de aula, onde há alunos com deficiência auditiva. Elaborado pelos alunos Kailane Korpalski e Gabriel Celso. Destaque internacional em educação. Os institutos federais têm grande destaque em todo o Brasil e no exterior, atingindo e ultrapassando muitas vezes a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Em ciências, a média da OCDE é de 493 pontos e a instituição ultrapassou, obtendo no total 517 pontos, segundo dados obtidos da OCDE, PISA e do INEP, MEC, e amplamente divulgados pelo site The Intercept Brasil. Elaborados pelos alunos Carolina Facin e Moisés Frison. Respostas de Rick e Morty para os anti-ciência. Rick e Morty é uma animação muito importante e controversa por abordar teorias científicas. Para entender os episódios, é importante saber até que ponto os conceitos abordados possuem veracidade em bases científicas. Bem, apesar de temas como viagem no tempo e realidades alternativas serem recorrentes, o desenho não se guia pela ciência precisamente, como enfatizam os criadores da animação. Neste ponto, a liberdade criativa se separa da precisão científica e acaba, muitas vezes, simplificando ou explicando conceitos para o seu público. Veja algumas teorias abordadas pelo desenho. Teoria do multiverso. Contrapondo-se à teoria do colapso de onda proposta por Hugh Everett em 1957, propôs a teoria de muitos mundos.
Podemos exemplificá-la usando o experimento mental do gato de Schrödinger, dizendo que não é apenas saber com certeza até abrirmos uma caixa fechada com veneno se um gato lá dentro está vivo ou morto. E no momento em que a abrimos, a realidade se divide em duas dimensões, uma na qual o gato está vivo e outra na qual ele poderá estar morto. O que quer dizer que, a cada vez que acontece uma sobreposição quântica, o universo se divide em dois paralelos, ou mundos quânticos, os quais não interagem entre si. Essa interpretação dos muitos mundos dá margem para a possibilidade de interpretar que vivemos em um dos muitos universos que se dividem a cada possibilidade, onde tudo pode ser acontecimento. Estaríamos em um dos ramos do arbusto de possibilidades onde nosso passado foi como foi, mas que pode ter sido diferente em outras dimensões. Como os universos paralelos de Rick e Morty visitam, nos quais a realidade foi por diferentes caminhos. Contudo, no desenho, os personagens compartilham, em dimensões diferentes, uma linha do tempo comum a todos e possuem idades muito semelhantes entre as demais realidades. Matéria escura concentrada. No desenho Rick e Morty, matéria escura concentrada é o combustível que Rick criou para viajar mais rápido que os demais do universo e assim fazer sua nave quebrar as barreiras do espaço-tempo para viajar entre dimensões sempre que preciso. No entanto, os ingredientes para a mistura não são revelados. Fora do desenho, essa substância também já foi considerada, visando aprimorar nossas viagens pelo espaço. Infelizmente, os pesquisadores não estão nem perto de chegar a respostas conclusivas. A única certeza atual que a ciência tem sobre a matéria escura é que ela existe e foi muito importante na evolução do universo. Por enquanto, a partícula que forma a matéria escura ainda não foi detectada. Então, até que exista um combustível com base em matéria escura, as viagens entre dimensões podem demorar. Elaborado pelas alunas Ana Júlia Souza e Vitória Ansolim. Um caso pouco explicado. 2042. A humanidade avança tecnologicamente cada vez mais, criam robôs com inteligência artificial. Alguns desses robôs se tornaram nossos ajudantes, outros ocupam funções essenciais na vida em sociedade. Eles cuidam da nossa saúde, ensino e segurança, ocupando inclusive cargos policiais. A principal inovação dessa época é um novo modelo de robô com capacidade de ter sentimentos e pensamentos próprios, como memórias e sonhos humanos. Na maior parte do tempo, vivíamos em harmonia, apesar de falhas que ocorriam em algumas de nossas criações. A principal empresa fabricante de robôs, Artificial Intelligence System, AITS, tem a grande perda de um de seus especialistas, informando à população que o mesmo teria cometido suicídio. A investigação dá a eles as provas para concluírem ter sido suicídio, mas um dos policiais não acredita no veredito, pois conhecia o especialista. O nome desse policial é Sophie, um robô com memórias humanas. Ela resolve descobrir sozinha o que havia acontecido realmente. Ao se colocar em grandes perigos, ela acaba perdendo seu distintivo, mas continua investigando e durante esse processo ela descobre uma pasta de arquivos com seu nome. Ao abrir a pasta, ela encontra programas e vídeos parecidos com sua memória e acaba por descobrir que suas memórias são implantes colocados em sua cabeça por meio de pequenos slots de consciência. O slot de consciência que ela possui foi desenvolvido pela empresa AITS e a partir da memória retirada de uma humana que faleceu e foi usada como cobaia. A partir daí, Sophie descobre que a morte do especialista se deu por ter descoberto que o implante do slot de memória aconteceu sem permissão da família da humana. Ao perceber o risco que a exposição da história traria para a empresa e a possibilidade de ser levado à justiça humana, o comandante da ITS tenta colocar todos os robôs contra a sociedade, mas Sophie descobre o plano, consegue acabar com a fonte de comando dos robôs e impede a morte de milhares de pessoas. O comandante é preso e a paz continua. Texto de ficção científica escrito pela aluna Katine Luana Dallanora, inspirado em Eu, Robô e A Viajante do Amanhã. Quem somos? O jornal Scientific Far é uma produção do LEPEP de Física e TICS no ensino de Física em parceria com as turmas do ensino médio integrado em administração de empresas do Instituto Federal Farroupilha de Frederico Westphalen. O jornal iniciou-se a partir de um projeto de ensino de física cujo objetivo era permitir que os alunos desenvolvessem conhecimentos e atitudes científicas por meio da alfabetização científica e da produção de gêneros textuais diversos para divulgação científica.
No LEPEP, Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção de Física e Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino de Física, relacionando os conceitos do corpo teórico da disciplina de Física com a organização corporativa e cooperativa de um modelo de jornal escolar, Pedagogia Freinet, os alunos executam atividades práticas de pesquisa e discussão das metodologias de trabalho científicas integradas à perspectiva do curso técnico, permitindo a percepção da ciência como uma atividade social e tecnológica na qual estamos, a todo momento, intrinsecamente imbricados, o que chamamos de cultura científica. Como produto final das ações desenvolvidas no LEPEP, temos um jornal elaborado pelos alunos, contendo reportagens, entrevistas e textos de ficção escritos exclusivamente pelos alunos. Ele nos permite levar informações de qualidade à população quanto a temas atuais da ciência, produções originais e pesquisas desenvolvidas no IFAR, além de dar visibilidade às ações institucionais por meio de um canal de comunicação direto e transparente com a sociedade. A direção. Agradecemos às seguintes empresas que nos apoiaram financeiramente e tornaram possível a edição impressa do jornal. Maria Valentina Boutique, Rua do Comércio, número 841, Frederico Westphalen. Priscila Queiroz, Salão de Beleza e Barbearia, Seberi. Acontece. 100 anos de relatividade. Em 1905, Einstein propôs matematicamente que a gravidade não é só uma força agindo à distância, mas sim algo mais complexo. Um corpo massivo altera o espaço-tempo à sua volta. Imagine uma bola de boliche em uma cama elástica que causa uma deformação em sua superfície, onde qualquer outra bola menor colocada nas proximidades cairá em direção à bola de boliche. Assim, se sucedeu a teoria do universo curvo de Einstein. Com a grande revolução na forma de se pensar a mecânica celeste, surgiram também muitas dúvidas. No dia 29 de maio de 1919, a teoria proposta por Albert Einstein pôde ser comprovada. Cientistas ingleses e brasileiros observaram uma estrela na cidade de Sobral, no estado de Ceará, Brasil, durante um eclipse solar. A luz da estrela durante o eclipse pode ser observada, mesmo estando atrás do Sol. A explicação de Einstein era que a luz teria feito uma curva, devido à curvatura do espaço-tempo distorcido pela massa do Sol. Embora as observações tenham sido prejudicadas por vários problemas, o experimento confirmou a teoria de Einstein. Esta teoria nos mostra como a gravidade é afetada pela massa dos planetas e que o espaço e tempo não são variáveis absolutas e independentes, mas sim uma única variável, o espaço-tempo. Elaborado pelo aluno Diogo Luiz de Bastiani. Ano Internacional da Tabela Periódica. Neste ano, 2019, completam 150 anos do estabelecimento da Tabela Periódica dos Elementos Químicos. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de dezembro de 2017, proclamou o ano de 2019 como International Year of Periodic Table of Chemical Elements, ou seja, o Ano Internacional da Tabela Periódica, que foi aprovado pela Unesco em sua 39ª sessão. Por isso, professores do IFAR, campus de Frederico Westphalen, criaram projetos baseados nesse assunto, assim como um grupo de alunos criaram diferentes tabelas periódicas e as espalharam pelo campus. Os participantes, além de adquirirem conhecimentos, conseguiram desenvolver tabelas de diversos materiais, como tecidos e madeira, bem como de modos mais simples e mais tecnológicos, inclusive isolando alguns elementos como hidrogênio nos laboratórios da instituição. Os projetos foram desenvolvidos e coordenados pelos professores de Química Jairo e Samuel, do IFAR. Elaborado pelo aluno Gabriel Celso. Ensino Médio Integrado em Administração. Instituto Federal Farroupilha Frederico Westphalen. O Jornal Escolar de Divulgação Científica do IFAR, Scientific IFAR.